Olá, amigos do agronegócio. Eu sou o jornalista da agência Safras, Alessandro Carvalho. Hoje é segunda-feira, 8 de novembro. Estamos começando o nosso vídeo pré-USDA, pré-relatório mensal do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, colocando as estimativas do mercado para esse importante relatório que será divulgado amanhã, às 14 horas, terça-feira, 9 de novembro, às 14 horas. E vamos destacar as culturas da soja, do milho e do trigo. Já convido, antes de apresentar o nosso time, que quem não se inscreveu no nosso canal de safras no YouTube, que inscreva-se, que ative as notificações para saber dos nossos materiais. Você pode conferir este vídeo pré-USDA também em formato apenas de áudio, em podcast, e convido também a você que não se inscreveu, que se inscreva na nossa segunda Safras AgriWeek, que será realizada nesta semana, nos dias 9, 10 e 11 de novembro, com os nossos consultores apresentando palestras com as tendências todas dos mercados. Já apresentando, então, o nosso time, nosso consultor Luiz Fernando Gutierrez Roque, que vai falar sobre soja. Tudo bem, Luiz? Tudo bem, Alessandro? Boa tarde a todos. Vamos lá, mais um relatório do USDA aí que pode e tende a movimentar o mercado aí em Chicago. Obrigado, Luiz. Paulo Molinari, nosso consultor, que vai falar sobre o mercado no milho. Olá, Paulo. Olá, Alessandro. Olá a todos. Boa tarde. Certamente mais um relatório com efeito talvez pequeno para o milho, mas é mais um relatório do USDA, né? Beleza, Paulo. Elcio Bento vai nos falar tudo sobre os dados para o trigo. Tudo bem, Elcio? Olá, Alessandro, tudo bem? Olá a todos. Para o trigo também não se espera grandes alterações, já uma safra consolidada, mas novidades sempre podem aparecer aí. Beleza. Bom, eu vou começar botando aqui, compartilhando a tela com expectativa para os dados da soja. Aqui. Bom, acho que vocês estão enxergando bem aí. Para a soja, temos no relatório, o último relatório, a produção norte-americana indicada em 121 milhões e 50 mil toneladas. O mercado espera uma elevação no número para a faixa de 121,9 milhões de toneladas. Os estoques finais norte-americanos da temporada 2021-2022 foram projetados em outubro, o último relatório, em 8,7 milhões de toneladas. O mercado espera um número mais elevado de 9,8 milhões de toneladas. Em relação a números mundiais, globais, estoques mundiais 2020 e 2021 foram indicados em outubro em 99,2 milhões de toneladas, devem subir para 99,7 milhões de toneladas, segundo uma expectativa média do mercado. E os estoques globais 2021-2022, que estavam no relatório de outubro em 104,6 milhões de toneladas para a soja, agora devem subir para 105,7 milhões de toneladas. Bom, Luiz, contigo, com base aí nesses números, o que a gente pode esperar do relatório? Alessandro, a gente tende a esperar um relatório baixista, né? O mercado já está antecipando isso de alguma forma, né? O USDA, ele nos surpreendeu lá em outubro, né? E, de certa forma, dá para dizer que ele abriu a porteira aí lá em outubro, com um aumento de safra, aí, tanto safra anterior, 2021, como aumento de safra nova, né? A gente sabia que existia um espaço para se aumentar a produtividade da nova temporada, até porque a colheita está avançando bem, a gente está percebendo boas produtividades em vários estados produtores, principalmente na região central do meio-oeste. Então, havia essa possibilidade, o USA está confirmando isso, né? Então, com relação ao quadro anterior da safra 2021, não tem muito mais o que mudar. Ele já fez o ajuste mais importante em outubro. Então, tudo agora, né, as atenções são para o quadro da safra nova. E, como eu falei, o USDA abriu essa tendência de ajustes positivos, né, durante a colheita, que está evoluindo muito bem. Então, a tendência é que ele confirme mais uma elevação na safra americana. Nos últimos dois relatórios, subindo mais de 2 milhões de toneladas, aí 1 milhão para esse, mais ou menos, esperado. Então, o mercado já está antecipando isso, né? E Chicago perdeu os $12 por bushel. Então, é algo bastante importante, um suporte bastante importante que Chicago não perdia há um bom tempo.
E em se confirmando esse número de 1 milhão, mais ou menos, que o mercado está esperando, Chicago pode até cair um pouquinho mais. Se for superior o aumento, Chicago pode engatar aí um novo movimento de queda e até buscar os 11,50, de repente, nas primeiras posições. Mas se não for tão grande essa elevação, se for de 500 mil toneladas ou menos, o mercado pode dar uma reagida e voltar para os 12 dólares. Então, é o número mais importante, naturalmente, o número de produção e de estoques, né? O mercado vai olhar basicamente para isso. E aí a gente já está falando de estoques aí que já não são tão baixos, né? Estoques se aproximando de 10 milhões de toneladas, o que nos traz esse sentimento, nos embasa esse movimento negativo em Chicago, que é o que a gente tem visto aí desde o relatório anterior e que deve ser confirmado amanhã. Então, o mercado realmente um momento mais negativo para os contratos futuros em Chicago. Ótimo, Luiz. Bom, vou compartilhar aqui para chamar o Paulo para comentar a gente do milho aqui. Bom, Paulo, temos aí a estimativa para o milho nos dados de outubro. A produção norte-americana foi indicada em quase 381,5 milhões de toneladas, 381,48, e o mercado espera uma elevação leve para 382 milhões de toneladas. Estoques norte-americanos, temporada 21-22, foram indicados em outubro em 38,1 milhões de toneladas e devem cair para 37,64 milhões de toneladas. Em relação ao mundo, estoques globais 2021 tinham sido indicados em outubro em 290 milhões de toneladas, devem subir um pouco para 290,6, e os estoques 21-22, indicados em outubro em 301,7 milhões de toneladas, pode haver aí um número um pouquinho mais baixo para 301,4 milhões de toneladas. Paulo, como é que vai ser esse relatório, hein? Bom, basicamente o mercado está tentando ser um pouco repetitivo em relação ao que ele vem observando aí, né, na colheita americana. Em algumas regiões a produtividade é um pouquinho melhor do que a esperada e talvez por isso essa sugestão, né, de uma produção levemente melhor. Qual vai ser a grande surpresa desse relatório? Se o USDA trouxer uma safra acima de 382, ela já é a segunda maior safra da história americana, e um número maior poderia realmente até colocar o milho num viés de baixa, talvez até influenciando o milho aí mais para frente. Mas isso é aquela surpresa do USDA que a gente não pode nem contar com ela, né? O segundo ponto é que há uma demanda adicional criada por esse mercado de energia, né, que é a questão do preço do petróleo muito alta e o preço do etanol disparando, gerando aí um ambiente de suporte para a produção de etanol. Nas últimas 4 semanas aí a produção de etanol tem disparado e gerado um ambiente de suporte aí para a produção de etanol e para uma nova demanda em crescimento no segmento de etanol, já que era com a entrada do governo Biden, aí estavam dizendo que o etanol seria meio colocado de lado, né, por conta do meio ambiente, energias alternativas, etc. Então, talvez, né, a produção levemente maior possa ser compensado por uma demanda no segmento etanol levemente maior também, mantendo o estoque nesse 37, 38 milhões de toneladas, que não deve ser um estoque que vai mudar a trajetória do mercado por enquanto. Obrigado, Paulo. Bom, vamos falar agora sobre o trigo com o Elcio. Vou compartilhar aqui a tela das expectativas do trigo. Temos aí, Elcio, bom, a produção norte-americana foi indicada no relatório de outubro em 44,8 milhões de toneladas, não há essa média de expectativa do mercado em relação à produção, mas os estoques 21-22 norte-americanos, em outubro indicados em 15,78 milhões de toneladas, agora deve haver aí segundo expectativa média do mercado, uma revisão para 15,81 milhões de toneladas, ligeiro aumento. E os estoques mundiais, que haviam sido indicados em outubro, temporada 2021, em 288,4, devem cair um pouquinho, segundo a média da expectativa do mercado, para 287,8 milhões de toneladas. Estoques 2021-22 estavam indicados no relatório de outubro em 277,2 milhões de toneladas, e para
agora esse novo relatório de novembro, o mercado acredita apenas numa irrisória diminuição aí para 277,1 milhões de toneladas. Elcio, é contigo, relatório do trigo, o que a gente pode falar? Então, Alessandro, o que a gente vê é o mercado praticamente mantendo as estimativas anteriores, porque a safra está praticamente consolidada. Se a gente for ver pelo lado da oferta, o USDA já vem ajustando a situação que nós tivemos quebras importantes, quebras grandes e importantes exportadores. A gente pode colocar o Canadá, a Rússia e até a safra primavera norte-americana, todas tiveram quebras bastante acentuadas e essas quebras, esses que são grandes exportadores, na verdade, essas quebras nesses países é que deram essa força altista que a gente percebeu para o trigo nos últimos meses aí. Então, falta agora consolidar a safra do Hemisfério Sul, e para esses países, os grandes produtores do Hemisfério Sul, tanto a Austrália quanto a Argentina, a gente tem tendências de elevações expressivas nas produções em relação ao ano passado. Então, isso que a gente tem que ficar atento. Existia uma preocupação adicional sobre a seca na Argentina, mas as condições hídricas deram uma melhorada na Argentina. Então, não acredito também que seja o caso do USDA, neste momento, trazer alguma alteração também no caso da produção argentina. Parece que está bem ajustado à realidade que a gente viu do último relatório. O que pode ter alterações, agora vindo para o lado da demanda, é alguma coisa, talvez, em relação àquele que tem sido exatamente o fator mais volátil dos últimas 2 safras, que é a questão do milho para a ração animal. O que a gente viu que aquela relação milho e trigo que nós tínhamos, que estava deixando o trigo barato em relação ao milho até o último mês de setembro, do final do mês de setembro, outubro e agora em novembro, a gente tem nessa relação o trigo ficando caro em relação ao milho. Isso pode ter algum impacto no consumo para ração animal dentro do mercado norte-americano, até porque a gente vê esse leve ajuste nas estimativas do mercado, talvez um estoque um pouquinho maior norte-americano. Mas é ainda a se confirmar, ainda fica muito no campo da especulação, porque é um espaço muito pequeno de tempo que tem essa inversão aí na questão da relação milho e trigo, o trigo voltando a ficar caro em relação ao milho. Certo, Elcio. Bom, vamos falar um pouquinho do mercado, uma rodada final com os nossos consultores. O Luiz já falou na participação agora anterior que ele teve, que o mercado já está precificando aí um relatório, me parece, baixista, e você pode conferir na nossa plataforma de safras.com.br. Temos um comportamento negativo do mercado. O contrato mais negociado, janeiro 2022, opera a 11,92 dólares por bushel, com uma queda de 1%. Luiz, mercado, como você tinha comentado aí, realmente baixista já antes, né? O que dá para se dizer aí? Na confirmação dos dados, é possível que mantenha essa trajetória, como você falou, testar patamares mais baixos, né? Exatamente, Alessandro, né? Em se confirmando esse aumento aí de quase 1 milhão de toneladas na produção americana e nos estoques americanos, o mercado pode continuar aí esse movimento negativo, até porque o outro grande fator, né, que sazonalmente agora ganha força, é o plantio aqui no Brasil, na América do Sul, mas principalmente no Brasil. E com relação a isso, o plantio está evoluindo muito bem, a gente está acompanhando aí, o ritmo está acima da média, as chuvas estão bem distribuídas, né, chegaram, embora um pouquinho atrasados, chegaram em todo o país agora, então a gente não está tendo problemas iniciais, pelo contrário, a gente está tendo condições favoráveis para o desenvolvimento da safra brasileira, e isso abre a possibilidade da gente colher uma nova safra recorde, né? Então, é o maior produtor do mundo com a possibilidade de uma nova safra recorde, é outro fator que naturalmente pesa sobre o mercado em Chicago. Então, como eu falei, o mercado está num momento bastante negativo, né? Se esse aumento se confirmar, aí, o mercado pode continuar aí, até os 12,50, eu acho, no curto prazo, e aí o mercado naturalmente começa a mudar, já se definindo a safra americana, o mercado começa a mudar a atenção para a safra brasileira, e como eu coloquei, a gente tem um início muito favorável, né, para a safra brasileira, então eu diria que para o mercado engatar um movimento de alta aí, só se a gente começar a ter problemas no Brasil, né, de plantio ou desenvolvimento, ou se o USDA trouxer amanhã um aumento menor do que esperado, ou até mesmo não trazer aumento, vamos lá, surpreender por esse lado, o mercado pode engatar um movimento de alta, mas limitado aí até uns 12 ou 12,50, que é o que o mercado entende aí, que é o equilíbrio entre
esse quadro de oferta e demanda americano e essa possibilidade de safra grande no Brasil. Certo, Luiz, obrigado. Bom, vou falar com o Paulo agora sobre o comportamento do mercado de milho, que nesse momento, para dezembro, opera a 5,51, com uma queda de 0,2%, lembrando que mudou o horário nos Estados Unidos, a bolsa fechando uma hora mais tarde, a partir desta segunda-feira. Paulo, parece que... Será que o mercado já está precificando também isso, já que se espera um aumento na produção, mas com a demanda crescendo, compensando essas relações, aí o mercado em relação à soja está mais equilibrado hoje, né? Acredito que sim. Como o Elcio falou, né, essa relação do trigo e do milho hoje está muito forte, né? Então, o trigo caro está sustentando o milho, e enquanto o trigo continua caro, o milho vai ficar acima da média, né? Um pouco mais acima da média, um pouco menos acima da média. É importante lembrar a todos, né, que o preço do milho deveria estar perto de $4 por bushel hoje, está 5,5. E esse 5,5 se deve claramente ao preço do trigo bastante alto. Então, nós temos a primeira variável, o preço do trigo. O segundo, aí, a China, que ainda não apareceu para novas compras nesse segundo semestre. Talvez não apareça mais nesse ano, porque a China acabou de colher a safra dela. E o terceiro fator é o etanol americano, que a gente não sabe bem ao certo para onde é o caminho dos preços do petróleo, né? E pode ser aí um fator aí que sustente a demanda um pouquinho mais longe, né? De forma mais longínqua, e isso mantém esse preço acima dos $5 ainda, que do ponto de vista internacional é um grande preço ainda. Obrigado, Paulo. Bom, vamos falar com o Elcio agora do trigo, que para dezembro está operando nesse momento a 7,70,5, com uma alta de 0,5 entre soja, milho e trigo, portanto, só o trigo com esse desempenho positivo até aqui nessa segunda-feira. Elcio, o que dá para comentar do começo da semana em relação a isso e com essa expectativa do uso da manhã? Então, o trigo tinha batido $8 por bushel, agora 5 sessões atrás. Então, ele estava subiu muito, né? Então, está devolvendo um pouco dessa alta, né? Mas o que a gente vê ainda é um mercado que tem uma sustentação fundamental muito forte, em função dessas quebras que a gente viu nos grandes exportadores norte-americanos. Então, tem a sustentação forte, o mercado já está de olho para plantio da safra norte-americana de inverno, já é quase 90% já plantado, não está acontecendo, não tem nenhum grande atraso, está dentro da média dos últimos anos, então o plantio está correndo dentro de uma normalidade. E agora a questão fica muito em cima da questão da demanda. Falamos aí agora há pouco da questão do trigo para ração animal, a questão da demanda que vai impulsionar. Esse $8 por bushel que a gente viu recentemente foi num dia em que teve uma grande entrada de compradores, os grandes importadores, no caso, principalmente o Egito, que é o maior importador, os países também do Sudeste Asiático, bastante presentes no mercado. Tudo isso no mercado que tem uma oferta muito apertada, tende a manter o mercado firme. Então, essa recuperação que a gente tem hoje, ela está em função, descolando de soja e milho, um pouco recuperando depois daquele recorde, daquele patamar de $8 por bushel, perdão, tinha perdido, e agora uma recuperação, e o mercado, dentro de uma normalidade, a gente tem um mercado com uma força fundamental bastante forte. A gente não vê como o trigo ter grandes espaços de queda nos próximos meses, dentro desse quadro que se configura para a temporada 2021-2022. Elcio, muito obrigado. Agradeço a todos, lembrando que amanhã a gente se reencontra para falar propriamente dos números que vão ser divulgados e a repercussão no mercado, e convido novamente vocês, todos que estão nos assistindo, a participarem amanhã do segundo Safras AgriWeek. Na terça-feira, os mercados em destaque serão soja, mercado de trigo também, mercado de fertilizantes e o mercado de arroz. Na quarta-feira, 10 de novembro, será a vez do mercado de café, açúcar e etanol, e também palestra sobre o mercado de algodão. E encerrando, na quinta-feira, 11 de novembro, a gente vai ter o mercado de milho, o mercado de carne bovina e boi gordo, o mercado de frango e suínos e ainda projeções do clima. Agradeço muito ao Paulo, ao Luiz e ao Elcio. Grande abraço e boa semana a todos. Até lá. Obrigado, até mais.
Valeu, muito obrigado, gente. Valeu.